Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da Pensar em GIMP. Neste episódio vamos focar a nossa atenção nas camadas. As camadas é uma funcionalidade muito importante nos programas de edição de imagem como o GIMP ou o Photoshop. Então, estas camadas o que nos permite fazer é colocar partes diferentes de uma mesma imagem em diferentes camadas de forma a que consigamos trabalhá-las separadamente. Então temos aqui duas imagens de exemplo que aparentemente são iguais, mas se analisarmos as suas camadas conseguimos ver a diferença. Se quisermos ver as camadas, temos várias hipóteses de chamar, de chamar a janela que nos permite vê-las. Podemos ir à opção Windows ou Janelas. Vamos aqui ver as caixas de diálogo que é possível usar e temos aqui as camadas, que podemos usá-las com Ctrl L. Ao chamarmos esta janela ou clicarmos em Ctrl L, surge aqui uma janela destacada das restantes que podemos usar e colocar onde quisermos. Eu pessoalmente não costumo usar esta forma de ver as camadas. Eu costumo vir aqui à barra de ferramentas, carrego aqui no botão que diz configurar este separador, escolho adicionar separador e escolho camadas ou layers. Isto faz com que surja aqui um separador que me permite escolher as camadas e consigo vê-las aqui. Se quiser voltar às ferramentas, posso clicar aqui. Então, neste caso, as camadas que estão à vista são as camadas da imagem que eu tenho, da janela que eu tenho selecionada. Portanto, aqui conseguimos ver que esta imagem tem apenas uma camada, que nos mostra tudo o que existe. E aqui temos uma outra janela, em que conseguimos ver as várias camadas da imagem. Aparentemente, a imagem que era igual, na verdade, tem 4 camadas, em que cada uma das figuras aparece independentemente e também uma camada para o fundo. Então, o que é que conseguimos fazer com estas camadas? Com estas camadas nós conseguimos dizer o que é que fica por cima e o que é que fica por baixo de uma imagem. Por exemplo, se nós arrastarmos aqui a imagem, a camada que diz verde, nós conseguimos arrastá-la para a terceira posição, o que faz com que esta figura verde fique por trás das outras. Então, vamos ver algumas das opções com que podemos trabalhar com as camadas. Então, a primeira opção que vamos analisar é a opção de ocultar e mostrar. Então, para isso, basta clicar aqui neste olho e eu posso fazer aparecer ou desaparecer uma ou mais camadas, incluindo o fundo. Neste caso, fazendo desaparecer o fundo, as imagens ficam todas num fundo transparente, que é o que significa este fundo com xadrez. De seguida, temos mais alguns botões. Este botão que serve para criar uma nova camada, que está aqui, podemos usá-lo de duas formas. Clicando normalmente no botão, que faz surgir aqui esta nova janela, que nos pergunta qual é que é o nome da camada, uma vez que cada camada pode ter um fundo diferente. Qual é que é a sua largura e qual é a altura. Cada camada não precisa ter obrigatoriamente o tamanho da imagem total. E aqui dizemos qual é que é o tipo de preenchimento que queremos usar na camada. A cor de primeiro plano, que neste caso seria o preto. A cor de fundo, que neste caso seria o branco. Temos a hipótese de escolher mesmo uma cor branca ou então uma cor transparente. Então, neste caso, vamos escolher a cor transparente, clicamos no OK e a camada que é criada tem exatamente o mesmo tamanho da maior camada, que era a camada de fundo. Se repararem, quando eu clico numa determinada camada, surge aqui este retângulo atracejado de preto e amarelo, que é o tamanho original da camada. Portanto, neste caso, as camadas estão mesmo adaptadas às imagens. Bom, e assim conseguimos criar uma nova camada. Podemos colocar
aqui qualquer coisa nesta camada. Se nós quisermos fazer uma alteração a uma camada, teremos de a selecionar aqui. Portanto, este traço que eu fiz aparece na camada selecionada. Portanto, se eu ocultar a camada, conseguimos ver que isto desaparece. Se eu clicar aqui, então isto que eu desenhar fica apenas disponível nesta camada, como conseguimos ver. Bom, neste caso, vamos retroceder para pôr tudo como estava. Então, de seguida, temos os botões para ordenar. Além de arrastarmos uma figura, nós podemos simplesmente usar aqui os botões para cima ou para baixo para ir deslocando as nossas camadas. Depois temos a opção duplicar, que nos permite criar uma cópia da camada selecionada. Portanto, aqui conseguimos ver esta cópia. Agora, se eu quiser, eu consigo mover uma destas cópias e consigo trabalhá-la de uma forma independente. Portanto, neste caso eu coloquei-a por cima da camada rosa, como conseguimos ver que temos isto a funcionar. De seguida temos a âncora, que serve para fixar uma camada flutuante. Uma camada flutuante surge normalmente quando copiamos e colamos uma imagem para cima de outra imagem. Temporariamente, essa figura não é uma camada normal, é uma camada flutuante que nós podemos, ou a partir dessa seleção, criar uma nova camada, ou simplesmente ancorá-la. Então vamos ver aqui como funciona. Então temos aqui esta camada selecionada. Vamos, por exemplo, cortá-la e vamos colá-la novamente. Então, neste momento, esta camada surge como uma camada, como uma seleção flutuante. Então, nós podemos colocá-la onde quisermos. Se eu quiser, posso criar uma nova camada com ela, ou posso simplesmente ancorá-la, que é o que eu vou fazer. Portanto, se eu ancorar esta figura, então ela fica numa camada à parte e, como veem aqui nas margens, ela ficou agarrada à camada inferior, que era uma camada bastante maior que o original. De seguida, temos a opção para apagar uma camada. Vamos apagar então esta camada selecionada. E finalmente temos a opção misturar com a camada inferior. Esta opção surge não aqui nesta barra de ferramentas, mas na opção Layer. Que a opção Layer traz-nos mais algumas opções, entre elas a opção Merge Down. Então aqui o que vai acontecer, por exemplo, se eu tiver esta camada de cima selecionada e usar a opção Merge Down, o que vai acontecer é que essa camada vai ser agarrada, entre aspas, à camada inferior. Portanto, agora temos numa só camada estas duas imagens e a partir daqui já não as conseguimos separar. Então, vendo só mais algumas opções aqui do menu Layer, temos as mesmas opções que já vimos. Depois aqui na opção Stack, são apenas mostra-nos alguns atalhos para selecionarmos a camada a selecionar. Por exemplo, podemos usar a tecla Page Up e Page Down para navegar pelas nossas camadas. Aqui em Mask temos uma opção muito útil que vamos ver em alguns vídeos mais para a frente. Aqui transparência tem a ver com a possibilidade de nós transformarmos o fundo de uma imagem como transparente ou tornar um fundo transparente num fundo opaco. Também poderemos ver algumas destas opções em futuros vídeos. Depois temos a opção de transformar a camada inteira, portanto rodá-la ou invertê-la. E finalmente temos aqui algumas opções que nos permitem definir o tamanho das camadas. Por exemplo, o tamanho total da camada. Então aqui neste caso
eu consigo aumentar o tamanho da camada. Clico em redimensionar e então agora a nossa camada fica maior. Temos também a hipótese de transformar a camada no tamanho da imagem completa, portanto, neste caso a camada vai ficar ainda maior. Temos a opção de mudar o tamanho da camada selecionada. Se nós mudarmos aqui o tamanho, diminuímos o tamanho total da camada, diminuindo também o seu conteúdo. E finalmente, vamos ver só aqui mais esta opção, Auto Crop Layer, ajusta o tamanho da camada ao tamanho das figuras que lá temos inseridas. Bom, em relação ao funcionamento das camadas, isto é o mais básico. De qualquer forma, ao longo dos próximos episódios iremos falar de mais algumas funcionalidades que podemos usar com as camadas. Sendo assim, até um próximo episódio.